Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Próximo capítulo ele vai contar isso. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Esse Jesus gostava mesmo de testar a fé e trabalhar a fé, né? Os discípulos estavam lá no meio do mar, o barco sendo jogado para um lado para o outro, e Jesus não ia, demorava, até quando eles desistiram, não dá mais, aí Jesus chega, né? Aqui Jesus demora 2 dias ainda para ir ter com seu amigo Lázaro, né? E as 2 irmãs. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 14 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para que morramos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam,
agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta a cuja pedra tinham posto, a entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Olha o que Caifás fala. É melhor que morra um para salvar a todos, e não morra todos. Nem sabia o que ele estava dizendo, mas ele estava fazendo uma profecia do que realmente iria acontecer. E é o que João registra aqui para nós, versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Eles queriam matar Jesus, com maldade no coração, mas não sabiam que isso estava no plano de Deus para salvar aqueles que nele creram. E não somente pela nação, mas também para reunir um povo que anda disperso. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Meus irmãos, quando a morte encontra a vida, o triunfo da soberania de Deus. Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre isso, sobre principal aqui a soberania de Deus, sobre toda a história,
sobre a vida, sobre a morte, e mostrar Jesus trabalhando a fé destas pessoas aqui, e também expondo a incredulidade de muitos, né? O que eu proponho para vocês nessa noite, então, como proposição desse texto, é mostrar que, diante da morte, do sofrimento, a incredulidade humana obscurece a glória de Deus. Quando nós estamos diante de situações difíceis e complexas, isso obscurece a glória de Deus, como estava acontecendo aqui até certo momento. Mas, em Cristo, quando nós temos fé em Cristo Jesus, esta fé triunfa sobre a incredulidade, revelando a glória de Deus. Foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Em um primeiro momento, a glória de Deus é obscurecida. Lázaro estava morto. Jesus, você não chegou, você demorou. Alguns começam a dizer, ele não poderia também evitar que ele morresse, aquele que abriu a vista aos cegos? Os seus discípulos começam a questionar, mas peraí, nós vamos voltar para lá? Senhor, eles queriam te apedrejar, agora o Senhor está querendo voltar? Peraí, nós vamos com o Senhor para morrer também? Tudo isso obscurecendo a glória de Deus. Mas o Senhor Jesus pergunta, e depois reafirma para Maria e Marta, eu não disse se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus, e foi exatamente isso que elas viram, porque tiveram fé naquele que ressuscita os mortos. E eu quero mostrar isso aqui para vocês, diante de 3 verdades importantíssimas aqui. A primeira delas trata-se da incredulidade e limitação da fé. A incredulidade e limitação da nossa fé. Meus irmãos, a nossa jornada humana é marcada pelo pecado e nos leva frequentemente a limitar Deus à nossa própria compreensão, aos nossos sentimentos, ao nosso tempo. Muitas vezes, quando nós estamos diante de situações emblemáticas, nós achamos que Deus não pode resolver isso, que Deus não pode fazer algo para resolver. Muitas vezes nós pensamos assim. E aqui nós vemos exatamente isso. A primeira questão aqui, dentro desse ponto que eu gostaria de mostrar para vocês, é olhar para a impaciência de Marta e Maria. Marta e Maria as duas dizem para o Senhor Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Diante da dor e do sofrimento, diante dessa situação, Marta e Maria nem pensam que Jesus poderia ressuscitar Lázaro, que Jesus poderia trazer de volta à vida o seu irmão. Mas elas tentam entender tudo da maneira delas. Jesus tinha que estar presente para que o milagre acontecesse. Não, ele não precisava estar presente, mas Maria e Marta ainda estavam limitadas a isso. E Jesus então espera 2 dias para ir de propósito, exatamente para que Lázaro estivesse no túmulo há 4 dias, fedendo, como Marta e Maria diz para ele. Era necessário que isso acontecesse, para que não houvesse dúvidas de que teria sido uma ressurreição verdadeira, para que as pessoas entendessem que ele era de verdade o Cristo. Meus irmãos, quantas vezes a nossa própria fé é condicionada por aquilo que nós vemos ou sentimos? Nossas orações vêm carregadas de palavras como as de Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor não tivesse deixado isso acontecer, se o Senhor tivesse feito diferente. E nós confinamos a soberania de Deus à nossa própria lógica, à nossa própria agenda. Nós queremos que Ele faça agora e no nosso tempo, do nosso jeito. Quantas vezes nós agimos assim diante das circunstâncias difíceis da vida? Mas, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus quer mostrar para nós que Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele não age somente da maneira como eu gostaria que Ele agisse. Ou a soberania dEle não está limitada à nossa lógica humana, ao que eu penso. Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que eu imagino, porque Ele é poderoso.
não somente para ressuscitar os mortos, mas o que o texto vai nos dizer, para impedir que nós morramos eternamente, nos dando uma vida eterna. Meus irmãos, aqui nós vemos então uma fé impaciente, limitada, inclusive aqui Marta e Maria a fé delas estava limitada também à questão da ressurreição só do último dia. Quando Jesus fala assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ela diz, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir no último dia, mas eu não queria que ele tivesse morrido. Eu sei que no último dia isso vai acontecer, mas nós estamos sofrendo agora. Isso é interessante, meus irmãos, porque muitas vezes a gente também acha que Deus não vai resolver os problemas atuais e que a única solução é esperarmos para o último dia. E aí tem gente que pensa assim, não tem jeito, já acabou, o Senhor não vai resolver isso. Ainda bem que eu estou salvo. Ainda bem que eu posso esperar o último dia. Ainda bem que no juízo final o Senhor vai estar comigo. Ainda bem que eu vou passar a eternidade. E uma coisa que deveria ser a nossa esperança, sim. Que nós deveríamos olhar para lá, sim. Mas que não é a única forma de entendermos que Deus vai resolver os problemas, ou seja, só no último dia. Não poderia ser assim, embora eu tenha que olhar para lá com esperança, mas isso eu não posso deixar de ver que Deus pode resolver as coisas aqui, agora, hoje. E era isso que Jesus queria mostrar para Marta e Maria também, naquele momento ali. Ele não estava falando da ressurreição no último dia, mas ele estava falando que ele é poderoso para fazer coisas que nós não imaginamos. E ele ressuscitou o seu irmão. Então, meus irmãos, é fácil para nós acreditar que Deus agiu no passado e que Deus vai agir no futuro. Mas é difícil, às vezes, a gente acreditar que Deus pode agir agora, nos tirando de uma situação que tem nos matado, de uma situação que tem nos feito sofrer. Diante de tamanhos sofrimentos, muitas vezes esquecemos que Deus pode nos trazer alegria de novo. Que Deus pode sarar os nossos corações, que Deus pode tirar a angústia de nós, que Ele pode agir agora. Muitas vezes esquecemos disso e achamos que é um Deus que agiu no passado, que só vai agir no futuro. Mas Jesus mostra exatamente aqui o oposto disso. Que Ele é tanto um Deus que agiu no passado, vai agir no futuro, mas age agora também. Ele é poderoso para fazer isso hoje e agora. Meus irmãos, o Senhor aqui estava levando aquele povo a crer no impossível. Porque aquilo que é impossível para o ser humano, é possível para Deus. E Deus faz tudo aquilo que for necessário para a nossa salvação e para a glória dEle. E foi isso que Ele fez, ressuscitando Lázaro. Mas a segunda verdade que eu gostaria de mostrar aqui nesse texto para vocês é a malícia e o egoísmo humano. A malícia e o egoísmo humano. Se a incredulidade dos amigos de Jesus era por vezes compreensível em sua fragilidade, a incredulidade daqueles que estavam andando com Jesus é por conta da sua fragilidade da fé. A fé. Agora, os inimigos de Jesus, essa incredulidade era maligna e motivada pelo egoísmo, pela busca de poder. Meus irmãos, todo ser humano está morto nos seus delitos e pecados desde quando nasce. E quando a palavra é pregada a nós, o Espírito Santo age em nós, nos regenerando para compreender a palavra. E a gente vai tendo incredulidade, falta de fé, mas o Senhor vai moldando a nossa fé. Mas aqueles que não serão para a salvação, eles
terão incredulidade até o fim, e sempre terá uma incredulidade maligna. Eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, pastor, mas se uma dessas pessoas se arrependerem, não vai ter salvação para elas? Elas nunca irão se arrepender. Nunca. Esses aqui tentaram tirar a vida de Cristo Jesus com a maldade no coração, não era para salvar o povo mesmo. E no juízo final estarão acusando Deus de ser injusto, estarão acusando Deus de não terem salvado eles, mas jamais se arrependerão. E é interessante nós entendermos isso no texto. A conspiração dos líderes religiosos aqui para matar Jesus. Versículo 46 e 47 nós vemos isso. E aqui nós vemos que eles tinham essa incredulidade, não por falta de evidência, mas porque eles estavam dispostos mesmos a matar Jesus. Jesus demonstrou com todas as evidências que ele era o prometido do Antigo Testamento. Muitos creram. Havia evidências. No domingo passado eu falei para vocês na cura do cego. Quantas vezes eles tentaram maquiar o negócio, tentaram subornar lá, ou ameaçar, melhor dizendo, o cego, os pais do cego, expulsaram ele de lá, porque queriam que eles mentissem, ou que falasse algo contra Cristo Jesus. Eles sabiam da evidência, mas eles não queriam receber a Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, é interessante nós vermos o medo de perder o lugar e a nação. Olha só o que ele diz no versículo 48. O que ele diz no versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Todos crerão nele. Virão os romanos e tomarão não somente o nosso lugar, mas a própria nação. Meus irmãos, isso é interessante. Porque esses líderes, eles usam um disfarce plausível de zelo pelo povo. Disfarce. Porque eles estão aqui tentando transmitir aquela ideia de que eles querem cuidar do povo. Mas, na verdade, eles estão com medo de perder o lugar de destaque e de privilégios que ele tem. Meus irmãos, aqui não tem como a gente não olhar para a nossa nação e ver a miséria que o povo brasileiro vive. De políticos e mais políticos, que dizem todos os dias falam que amam o povo, que faz o bem para o povo, mas na verdade roubam o povo, fazem mal para o povo, sempre com o mesmo discurso de querer fazer o bem. Há quantos anos nós vivemos assim? Quantos anos? E, meus irmãos, isso não é só coisa dos nossos dias. Desde a época de Cristo Jesus isso já acontecia. E aqui o próprio Senhor então mostra para nós, quando nós lemos a Escritura, nós vemos que a nossa solução mesmo é só Cristo Jesus, porque não há ser humano nenhum que possa dar a nós somente aquilo que Cristo Jesus pode nos dar. Se nós esperarmos em políticos, esperarmos nas pessoas, acreditarmos nessas falácias, só vamos sofrer. Nós precisamos acreditar e confiar em Cristo Jesus, que mesmo diante de situações horríveis, como eles estavam passando, ainda assim Deus está no comando de todas as coisas. Quer ver? Eles intentam mal contra Jesus, não é mesmo? Eles dizem que querem proteger a nação e intentam fazer mal contra o Senhor Jesus. Caifás faz uma profecia. É melhor um morrer do que todos. Bora matar esse cara. Com maldade no coração.
Mas mesmo o homem intentando mal, Deus usa esse mal para que a morte seja vencida, para que o preço do pecado fosse pago na cruz por nós. Aquilo que eles estavam articulando com maldade no coração, Deus estava usando como seu plano redentor para salvar as nossas vidas. Meus irmãos, eles intentam matar Jesus e eles vão levar isso até a última consequência. Mas Deus, Ele está no comando de tudo isso. É impressionante como nós vemos ao longo de toda a Escritura esse tema acontecendo. O homem intenta o mal, mas Deus, ainda assim, usa todas essas coisas, inclusive a maldade humana, para o bem daqueles que são seus. É só olhar para os irmãos de José vendendo ele ao Egito e José salvando não só o Egito, mas inclusive o povo da aliança que era da sua casa. Jesus não é descendente de José, meus irmãos, Jesus é descendente de Judá. José foi instrumento nas mãos de Deus para que Judá, a tribo de Judá, permanecesse viva, porque foi José que o sustentou anos depois, quando veio a fome sobre toda a terra. Meus irmãos, é só olharmos para Deus também levantando nações contra o próprio Israel. A Síria, por exemplo, em Isaías capítulo 10, nós vemos isso. Deus dizendo, olha, eu vou castigar vocês por causa do pecado de vocês. A Síria vai vir aí, mas ela é o cetro da justiça nas minhas mãos. Mas o rei da Síria pensava assim, eu pelo meu poder faço todas as coisas, eu vou destruir tudo. Deus usa até a maldade humana para o bem daqueles que Ele ama. Portanto, meu querido, nós podemos viver debaixo de opressão, podemos viver debaixo de injustiça, podemos enfrentar morte o tempo inteiro, mas nós podemos descansar no poder soberano de Deus. E aqui a terceira verdade que eu quero mostrar para você é o caráter de Deus, que se revela para nós aqui com a sua soberania, como eu já disse, mostrando isso. O Senhor, Ele é soberano sobre a morte, sobre a vida, Ele tem poder sobre isso. O próprio Jesus é a vida. Portanto, nós não precisamos temer a morte se nós já entregamos a nossa vida àquele que a venceu, a Cristo Jesus. Nós podemos descansar nisso. Descansar que Ele pode não somente nos trazer a vida novamente aqui nessa terra, mas melhor do que isso, com certeza, vai ser a ressurreição no último dia, onde nós não mais teremos sofrimento. Lázaro tornou a viver, mas depois morreu novamente. Agora aguarda esta ressurreição. Aqui Jesus estava mostrando que Ele tem poder, portanto a gente pode descansar. Esse é um ponto muito importante. Mas é interessante também vermos, meus irmãos, o amor e a compaixão de Jesus. Olha só, o versículo 33. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Versículo 35, o menor versículo do Novo Testamento, fala de algo tão importante. Jesus se importa conosco. Jesus chorou. Meu irmão, nós não servimos um Deus distante. Sabe, momentos da vida que você está sofrendo muito. Muito. E você começa a duvidar de Deus, ou às vezes você fala, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por esse sofrimento? Sabe aqueles momentos angustiantes? Meu querido, você pode nunca entender por que Deus está permitindo fazer isso.
Mas de uma coisa você pode ter certeza. Ele se importa com você. E Ele chora contigo. Cristo Jesus chora contigo ao ver o seu sofrimento. Porque Ele sabe o que é estar num corpo. Ele sabe o que é ser humano, porque Ele também é humano. Ele sabe a dor e o sofrimento que enfrentamos. Ele se importa conosco, Ele olha para nós, Ele sofre conosco. Portanto, o nosso sofrimento vai cumprir propósitos maiores e vai glorificar a Deus, mas é sofrimento, nós sofremos, mas Cristo Jesus se importa. Ele é aquele que tomou a sua dor e a minha dor e carregou na cruz. Como Ele não se importaria conosco? Portanto, você pode passar o que for, mas saiba que Jesus sabe o que você passa. E é por isso que nós podemos recorrer a Ele, porque Ele é quem nos consola, tranquiliza o nosso coração e nos ajuda a passar e a enfrentar e a vencer toda a angústia que porventura vem até nós. Em meio às lágrimas e à angústia, o caráter de Jesus ele revela uma compaixão profunda aqui nesse texto, mostrando para nós que Ele se importa com o nosso sofrimento. Ele não é um Deus distante. A Bíblia o chama de Deus Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco. O Deus conosco que chora com os que choram, que sofrem com os que sofrem. Sua empatia não é passiva, que fica ali só dizendo algo. Não, Ele se envolve conosco. É isso que nós podemos ver aqui nesse texto e podemos então descansar em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somos imensamente impactados, como essas pessoas aqui também foram impactadas. Nós temos dificuldades com a nossa fé, limitação da nossa fé, temos. Mas nós precisamos aprender que o Senhor Jesus, Ele é maior do que as nossas expectativas e Ele faz melhor, muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. Nós precisamos descansar nisso. Eu quero concluir mostrando para vocês, falando sobre a visão que salva e que glorifica. O que Jesus pergunta o que Ele diz aí no versículo 40 para Marta, né? Então ordenou Jesus, tirai a pedra, e disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque está de 4 dias. O que Jesus diz? Versículo 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Que se creres, verá a glória de Deus? Meus irmãos, eu quero concluir dizendo, o mais importante da nossa vida é sermos para a glória de Deus. Eu já disse isso para a igreja. E Jesus nos salvou, não é primeiramente para o nosso benefício, mas é primeiramente para a glória de Deus. Tudo na nossa vida deve glorificar a Deus. E não importa se você ou eu passarmos por sofrimento, por injustiça, se estivermos enfrentando problemas no casamento, ou problemas com filhos, ou um problema financeiro, ou problema de saúde, não importa o tipo de problema que tem nos causado dor e sofrimento. O que eu preciso entender é que se eu creio que Jesus pode usar todas as coisas para a glória dele, eu verei a glória dele na minha vida. Seja restaurando o casamento, ou seja passando a vida toda nessa luta, mas vencendo em nome de Jesus. Ou seja, sendo curado de uma enfermidade, ou mesmo padecendo com essa enfermidade, mas ainda assim as pessoas verão em mim o resplandecer de Cristo Jesus e darão glória a Ele. Não importa o que estivermos passando, o que importa
é se nós estivermos ouvindo as palavras de Jesus e obedecendo às palavras de Jesus. Jesus diz a Marta aqui: Marta, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Eles viram a glória de Deus, mas mais do que o milagre, meus irmãos, de Lázaro ressuscitando, mais do que isso, eles viram o poder de Cristo Jesus, aquele que não tem a vida, que é a vida, aquele que venceu a morte, aquele que é nosso Senhor e Salvador, como cantamos aqui mais cedo, que morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Não importa o que nós estivermos passando, toda a nossa vida é para a glória de Deus, e se eu crer que Ele está comigo, Ele vai passar comigo, junto com a prova, para que eu possa glorificar a Deus, e isso é tudo que nós precisamos crer, que nós precisamos acreditar. Mais à frente, João capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu a morte, venceu tudo por amor de nós. E por isso nós podemos descansar nele. Vamos nos colocar de pé. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. E pedir ao Senhor que nós possamos, de fato, crer, para que nós possamos ver a glória do Senhor na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vida, porque o Senhor nos ensina que nós vivemos para a Tua glória. E é isso que nós queremos fazer todos os dias, ó Deus, viver para a Tua glória, Senhor. Para que o Senhor seja glorificado através de nós. Senhor, que o Senhor possa trabalhar a nossa fé, que o Senhor trabalhe a nossa fé, como o Senhor trabalhou a fé de Maria, de Marta e dos seus discípulos. Que o Senhor possa, ó Deus, mostrar a nós o Teu poder, a Tua soberania, ó Deus, e ao mesmo tempo o Teu amor e a Tua compaixão, para que nós possamos confiar em Ti e sentirmos, ó Deus, consolados e confortados pelo Senhor. Pai, isso é o que nós pedimos nessa noite. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.